Depois nós temos aí quando o crente não ora. Então, se o crente não ora, a vida dele vai enfraquecendo, a sua fé vai enfraquecendo, sua comunhão com Deus vai enfraquecendo, e tudo à sua volta passa a ser um mundo apenas físico, sem a presença do espiritual. Depois da última, se o meu povo orar. Então, se o povo de Deus orar, jejuar, buscar a face do Senhor, ele derrama bênçãos, derrama o Espírito Santo, ele faz com que o povo seja alegre, feliz e que produza para o reino de Deus. Esse é um resumo aí do nosso trimestre, que nós vamos ver nesse trimestre. Na lição de hoje, nós estaremos vendo então o que é oração. Basicamente, nós temos que saber que a Bíblia ensina que devemos orar somente a Deus, o Deus verdadeiro, e a ninguém mais, pois não há nenhum outro Deus além do nosso Deus. Então oremos a Deus. Então nossa intenção ao orar é conversarmos com Deus, dialogarmos com Deus. Sempre tem que ser essa. E Deus está lá em cima, não está aqui embaixo. Nós não direcionamos a nossa oração a uma imagem ou a alguma pessoa. Então temos que sempre direcionar para cima a oração a Deus. Outra coisa que devemos saber é que não podemos chegar à presença de Deus sem oração, sem reverência, sem fé e sem o santo temor. Então é preciso a oração para podermos entrar em contato com Deus, entrarmos no Santo dos Santos, na presença de Deus. O véu já foi rasgado. Jesus já morreu por nós na cruz do Calvário. Está aberto o caminho, nós podemos chegar até Deus. Em oração sempre. E com reverência e com fé e sempre com santo temor. Não entra de qualquer maneira na presença de Deus, porque não vai dar certo. Deus é santo. Depois nós devemos também saber que ao orar o crente deve ter em mente ao menos 3 propósitos: adorar a Deus, agradecer-lhe e pedir algo para si ou para outrem, Tem muita gente que se lembra sempre só de pedir, mas esquece de quando recebe agradecer e se esquece de uma coisa muito importante, que é adorar a Deus. Vamos ver aí algumas considerações sobre a oração. Talvez aí na Bíblia, a primeira oração que nós temos registrado é Gênesis 4:26. Nós sabemos que Deus ouve as nossas orações, Salmo 65:2. Temos a ajuda do Espírito Santo quando nós oramos a Deus, Romanos 8:26. Nós temos também a ajuda de Jesus quando nós oramos, Romanos 8:34. As nossas orações chegam ao céu, Apocalipse 5:8. As nossas orações sobem para Deus com incenso, Apocalipse 8:34. Foi-nos dado ordem para orarmos. Você pode ver 1 de Crônicas 16:11, Marcos 13:33. Quando orar? Então, todo o tempo, como está registrado em Efésios 6:18 e 1 Tessalonicenses 5:17. Com qual tipo de oração nós devemos orar? Com todo tipo de oração, como está em Efésios 6:18. A resposta à oração está prometida? Está. Veja Isaías 58:9, Lucas 11:9. Uma forma de oração pública, ou uma oração em família também, oração de concordância também, como está em Mateus 18:19, Atos 1:14, Atos 4:24-37. A condição de quem ora. Então nós devemos orar em contrição, 2 Crônicas 7:14, em sinceridade, Jeremias 29:13, orar com fé, Marcos 11:24, orar com justiça, Tiago 5:16, e orar em obediência, 1 João 3:22. Também devemos lembrar que a oração deve ser breve. A brevidade da oração está em Eclesiastes 5:2, Mateus 6:7. Depois nós podemos ver aí sobre a postura ou posição na oração. Tem muita gente preocupada com a postura aí. Se ora em pé, se ora de joelho. Então vamos ver. Em pé nós temos exemplo aí
Primeiro livro de Reis 8:22, Lucas 18:11. Assentado, Atos 2:2. Ajoelhado, Daniel 6:10, Lucas 22:41. Deitado, Isaías 38:2, Salmos 14:4, Salmos 16:6. Prostrado, Mateus 26:39, Josué 5:14. Inclinado, Êxodo 4:31, Êxodo 12:27, Êxodo 34:8, primeiro livro de Reis 18:42. Vamos ver aí uma outra forma de oração, a oração secreta, que nós fazemos no lugar que nós chamamos altar, nosso próprio altar, nossa casa, né? Ou num lugar privado, só nós e Deus, Mateus 6:6. Depois a oração pela manhã, Marcos 1:35, Daniel 6:10, Salmo 55:17. Exemplo de oração à tarde, Daniel 6:10, Atos 3:1, Salmos 55:17. Oração à noite, Lucas 6:12, Daniel 6:10, Salmos 55:17. Uma oração pública de Jesus, o exemplo, Lucas 3:21. Uma oração perdoadora, Mateus 6:14-15. E nós vamos ver aí quais os tipos de oração. Então nós vemos a palavra de Deus dizer aí sobre os tipos de oração. Quais os tipos? Então nós vamos ver aí arrependimento, agradecimento, podemos ver aí louvor, adoração, petição, entrega, consagração, intercessão. Então isso aí são alguns tipos de oração. Veja aí quantos tipos. Às vezes você vai orar e fala assim, o que eu vou orar? Olha quanta oração temos aí. Então dentro dessa oração de arrependimento, o que é? Uma oração de confissão de pecados, de contrição. Nós vamos a Deus pedindo perdão a Deus pelas coisas que nós fizemos e que não concorda com a palavra de Deus, que ofende a Deus. Então nós vamos pedir perdão. É a oração de entrada na presença de Deus. Uma oração de contrição, de arrependimento de pecados. Depois nós temos aí a oração que muita gente esquece, quase todos esquecem, que é a oração de agradecimento, que chama-se ação de graças, né? É uma oração que sempre nós devemos lembrar de fazer. E Jesus falou sobre isso, principalmente para aqueles leprosos, né? Que foram pelo caminho e Jesus disse para se apresentar aos sacerdotes, e um deles só que voltou para agradecer. Todos eles foram curados pelo caminho, mas só um lembrou de voltar e agradecer. E Jesus louvou aquela ação, né? Então devemos lembrar de agradecer a Deus. Depois nós temos aí a oração de louvor. Às vezes você acha que louvar é cantar, mas existem várias formas de se louvar. E uma delas é orando. Então, oração de louvor pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, pelo que Deus fará, que nós acreditamos que Ele fará. Então nós louvamos a Deus. Nós louvamos a Deus porque Deus abriu o mar vermelho. Nós louvamos a Deus porque Deus curou alguma enfermidade nossa. Nós louvamos a Deus porque nós estamos pedindo a Deus para fazer alguma coisa no futuro e nós já acreditamos, temos certeza que Deus vai conceder. Então nós louvamos a Deus por isso. Então louvor a Deus. Depois do louvor, nós temos aí a adoração, que talvez seja a coisa mais negligenciada hoje, além do agradecimento. A adoração é você se colocar diante de Deus, reconhecendo o que Deus é. Isso aí não é pelo que Deus faz, é pelo que Deus é. Então Deus é todo poderoso, Deus está em toda parte, Deus sabe todas as coisas, Deus está aí presente em toda parte ao mesmo tempo. Então Deus é o Criador dos céus e da terra, é o sustentador de todas as coisas. Então nós devemos sempre chegar a Deus pelo que Ele é, dizer a Ele o que Ele é, tanto em geral como o que Ele é para nós. Ele é nosso Pai, Ele é o nosso amigo, nosso protetor, é o nosso escudo, fortaleza, né? Socorro bem presente na angústia. Então tudo isso nós vamos a Deus, adorando a Deus. Adorar também não é cantar só. A adoração tem várias formas de se adorar a Deus. Então podemos orar adorando a Deus. Então depois nós temos aí a petição.
que é petição? É pedir alguma coisa para nós, não é para os outros ainda, é para nós. Então veja bem, você chegou à presença de Deus, se arrependeu dos seus pecados. Você agradeceu a Deus, você louvou a Deus, você adorou a Deus. Agora está na hora de pedir.